Muito boa noite, bem-vindo ao Rádio Derby Paulista e hoje vamos falar sobre a vitória do Corinthians em cima do Internacional do Porto Alegre. Lembrando que é um dos maiores clássicos interestadual, comparável ao Palmeiras e Flamengo, comparável ao Cruzeiro e Grêmio, comparável ao Galo e Flamengo também. Na minha opinião, Corinthians e Inter nos últimos anos ou nesse século tem sido uma rivalidade de grande peso pelo que aconteceu em vários momentos, como desentendimento com Edenilson, com o Rafael Ramos, como o título de 2020 na disputa no último jogo que impediu a comemoração da equipe colorada, assim como também teve momento de título de principalmente a reclamação do Inter em 2005, como em 2009 também, né? E também o fator Yuri Alberto, né? Que houve a provocação, né, de põe no DVD. Você sentiu o dedo do Dorival? Ou você está sentindo o dedo do Dorival? Então vamos falar do jogo, né, do Corinthians e Internacional. O Dorival escalação de 4-4-2 e, na minha opinião, é uma escalação questionável por alguns torcedores ao princípio, e eu vou falar por quê. No gol, Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká, Hugo, Ranieri, José Martini, André Carrilho e Romero, né, pelo ponta esquerda, e Memphis Depay e Yuri Alberto. Por que é uma escalação questionável? Porque se reclamava da escalação do Kaká, né, principalmente André Ramalho, também são muito questionáveis. Claro que outros zagueiros que estão disponíveis, como Félix Torres, entre outros, também é muito questionado e não sei se ainda vai ser utilizado. E principalmente a escalação do Hugo, lateral, né? O Angileri, pela sequência dos jogos, não joga hoje, então houve essa presença do Hugo em qual foi decisivo para a virada do Inter. Vamos falar do lance do jogo, né, que aconteceu entre Corinthians e Internacional. Aos 24 minutos, né, teve passe do Memphis Depay, Yuri Alberto corta duas vezes e faz 1-0, abre placar. Yuri Alberto gosta de fazer lei do ex. Faz sempre gol em cima do Internacional e também contra Santos, em várias decisões no Campeonato Paulista, em qual Yuri foi importantíssimo. Depois Inter mexe, tira o Fernando, que era comportamento de terceiro zagueiro, coloca como no meio campo, para criar superioridade no meio campo, e Roger Machado entendeu isso e Inter adiantou suas linhas, metendo pressão na saída de bola do Corinthians, sabe, porque o Kaká não sabe sair muito bem na saída de bola, né? E o Corinthians tem muita dificuldade quando sofre pressão de marcação alta, como sofreu contra o Flamengo. E o Roger Machado entendeu e adiantou o Fernando como meio campo. E adiantou as linhas, né? E o Fernando também participou da jogada dos 2 gols do Internacional. O Inter tem jogada pé da esquerda. Muitos dizem que o Hugo errou e também faltou. O gol foi em cima nas costas do Hugo, né? Do Aguirre, 1-1, né? Depois, pela direita, o Inter teve participação do Alan Patrick, cruza para o meio e Thiago Maia faz 2-1, né? Então o Internacional acaba virando o jogo no primeiro tempo, em qual o Corinthians estava bem no jogo, né? O Inter estava esperando o Corinthians e Inter, com essa mudança do Roger Machado, conseguiu, digamos, virar o jogo em cima do Corinthians. Depois vamos falar do segundo tempo agora. Mateuzinho recupera a bola, Carrilho
Mateuzinho cruza na área, Romero domina, entrega para o Yuri, que faz 2-2. O gol acaba sendo anulado por falta prévia do Mateuzinho, que na minha opinião, esse falta eu não cobraria, porque não houve essa movimentação como para anular o gol, né? Porque na minha opinião esse tipo de lance de falta não é muito cobrado normalmente, mas o árbitro teve seu critério. Então o Corinthians tenta de novo e Ranieri foi expulso. Aí que vira a chave do jogo, né? A expulsão do Bruno Henrique, que foi muito reclamado pelos colorados, foi decisivo porque o Dorival já chama o Maicon, chama o Igor Coronado, né? Chama o Thales, e esses jogadores que era escanteado pelo Ramon Dias, como o Thales Magno, como o Coronado, eles são decisivos, né, para o Corinthians conseguir virar o jogo, né? Você sabe que você tem um homem a mais, o que você faz? Você coloca mais um meio campo, você coloca mais jogadores no ataque, como o Thales, que é um jogador habilidoso pelo lado, e você consegue empurrar o adversário na sua defesa. E foi exatamente o que aconteceu. O Carrilho se jogou mais pela direita, tentando mais criação, cruzando bola na área. Então, nesse caso, o Corinthians conseguiu mudar a chave do jogo, que muitos questionavam que com o Ramon Dias isso não aconteceu, porque o Dorival conseguia fazer o simples, né, de escalar time certinho. Talvez a escalação inicial, muito torcedor quando via essa escalação é questionável, principalmente o Hugo. E a entrada do Bidu no segundo tempo foi fator decisivo, porque ele participa da jogada dos gols, né, que acontece no sequente, e principalmente no pênalti, que vamos falar depois. Então, essa mudança do Dorival foi essencial, na minha opinião, digamos, porque ele começa a colocar jogadores, né, como Coronado, Thales, e começa a povoar meio campo, joga Carrilho pela direita, e isso empurra a Inter na sua defesa, né? E foi o que aconteceu. Cruzamento do Carrilho, Mateuzinho, né, e Yuri Alberto faz o gol. Desculpa, era o Matheus Bidu que participa do gol de empate, Yuri Alberto, né? Então, jogada sequente que é muito reclamado pela parte do Corinthians, Carrilho de novo. Esse deslocamento de Carrilho pela direita foi um grande acerto do Dorival, né? O Carrilho cruza, golaço do Depay, né? Para mim é um crime anular um gol desse, mas nesse caso eu acredito que o juiz poderia ter, né, cortado a jogada já, porque ele estava a um metro da jogada, ele poderia ter dado falta, porque foi realmente, se a gente falou do gol do Yuri Alberto, eu não daria falta, né, do Mateuzinho. Nesse lance eu acredito que a falta do Ramalho existiu, né, no caso. Então o gol do Depay também anulado, relembrando também Corinthians e Vasco, mas o resultado não interferiu, o Corinthians acabou ganhando o jogo. E lance importante, Bidu sofre pênalti cometido pelo Oscar Romero, e muitos falam que a saída do Alan Patrick e do Thiago Maia também foi fator decisivo que empurrou o Corinthians para a vitória, porque o Corinthians mexe bem com o Dorival, colocando Carrilho mais pela direita, né, e de fato também colocando o Thales e Coronado, que entraram e sabiam o que deveria ter feito, entenderam o que Dorival queria fazer. E nesse caso, o Alan Patrick acredito também que vai ter decisão na Libertadores, saiu, e o Oscar Romero entra
né? E muitos do Colorado acreditam que essa troca tem sido essencial para o Corinthians ganhar, mas o Corinthians não quis saber. Yuri Alberto faz 3-2, né? De pênalti, faz o hat-trick, né? Depois o primeiro hat-trick do Campeonato Brasileiro, e coronado, bola perdida por Oscar Romero, Thales mete um passe decisivo, coronado, né? Faz um golaço em cima do Antony, que também tem participado alguns lances que poderia ter evitado os gols, né, do Corinthians, o placar ser mais elástico. Então o Corinthians vence 4-2 e quebra tabu de 5 anos, porque o Corinthians não vencia o Internacional desde 2020, que tinha feito com o gol do Casares, né, 1-0. Depois de lá para cá, houve empates e 2 vitórias do Internacional em cima do Corinthians, né? Então, o Corinthians já está sentindo o dedo do Dorival, ou digamos, Dorivaldismo, né, como os torcedores preferem chamar, né? E o Yuri Alberto, de novo decisivo, hoje participando dos 3 gols, né, fazendo gol. E Bidu também. O Dorival entendeu que a escalação do Hugo, que não tem condição nenhuma de vestir a camisa do Corinthians, talvez para compor o elenco ele pode ser muito importante. E o Bidu, ele participa, né, de segundo gol do empate, cruzamento do Carrilho, e também participa do gol do lance do pênalti. Talvez o fator decisivo que mudou a chave também foi essa, e a expulsão do Bruno Henrique, né, que o Dorival entende a hora de jogar o time para cima. Então, o trabalho do Dorival está começando, vence um grande time que para muitos é candidato ao título. Existe uma rivalidade entre duas equipes. Na minha opinião, não teve muita interferência de arbitragem, porque a expulsão do Bruno Henrique nos 2 lances foram justas. Talvez a reclamação de lance anterior na segunda cartão amarela em cima do Bruno Henrique, que fez falta em cima do Ranieri. Houve lance anterior, uma falta em cima do Oscar Romero, que para mim não é um lance para falta. Então, assim, o Corinthians vence bem, um dos grandes favoritos ao título brasileiro para muitos, né? E vence uma equipe que já vinha fazendo um trabalho há mais de um ano, né? E o Dorival também não pegou uma terra arrasada, ele pegou um trabalho que já tem sido feito por Ramon Dias, né? Claramente hoje ele tem feito alguns, né, fatores decisivos para o Corinthians virar o jogo, não tem dúvidas. Então o Corinthians vence bem e recupera a confiança do torcedor depois de uma derrota muito dolorosa em cima do Flamengo, e vai jogar terça-feira contra a América do Cali, né? E veremos se o Dorival vai tomar a decisão de rotar o time. Lembrando que a decisão do Dorival com o Thales, com o Coronado, que entrou e mudou muito o jogo, eles podem ser importantes, né, para essa questão de rotação do Dorival, de mexer no time. Isso pode ser importante, né, para esses 2 jogadores que podem ser recuperar a confiança e ter mais minutagem e ser importante para o Corinthians. Então, o Corinthians terá a decisão terça-feira, 9h30, no seu estádio, né, a Sul-Americana. E para encerrar, o Dorival falou da importância de Depay jogar perto da área. E falamos muito isso, porque o Ramon, o Depay reclamou muito de ser escalado muito longe do gol, né? E Dorival acredita que ele é muito mais perigoso perto da área. E ele com o Yuri Alberto se entende muito. Yuri Alberto não é centroavante para fazer pivô, é um centroavante como segundo atacante. E hoje ele foi importante e fez 3 gols, hat-trick contra seus ex-equipe, que é um dos grandes vítimas do Yuri Alberto, né? Outro grande vítima seria o Santos. Então, o Corinthians vence
4-2 hoje, né? E faremos amanhã o jogo do Palmeiras com Vasco. Muito obrigado, até mais. Tchau.